Confissões, Santo Agostinho. Livro 1, do capítulo 14 ao capítulo 16. A versão à língua grega. Capítulo 14. 23. Sendo assim, porque detestava eu, também, a gramática grega que canta estas coisas. Também Homero é hábil em entretecer tais fábulas, e dulcissimamente vazio. Mas para mim, ainda menino, me era amargoso. Também estou convencido de que para as crianças gregas Virgílio é a mesma coisa, quando são obrigadas a aprendê-lo como eu a Homero. A dificuldade, sim, a dificuldade em aprender a fundo uma língua estranha como que aspergia de fel todas as suavidades em grego, das narrativas fabulosas. Como eu não sabia nenhuma palavra, com terríveis ameaças e castigos instavam comigo severamente para que as aprendesse. Quando eu era criança, também não sabia nenhumas palavras latinas, e todavia, aprendi-as observando, sem nenhum temor nem castigos e até entre as carícias das amas, e os jogos dos que se divertiam, e a alegria dos que gracejavam. Aprendi sem a carga penosa de que me obrigasse, sendo o meu coração a obrigaria a produzir os seus conceitos, e não havia outro método a não ser aprender algumas palavras, não de quem me ensinava, mas dos que falavam, em cujos ouvidos eu, pela minha parte, depositava o produto do que sentia. Daqui transparece claramente que, para aprender, é mais eficaz a livre curiosidade do que com a temerosa necessidade. Mas esta imposição limitava, com as tuas leis, ó Deus, o fluxo da curiosidade, com as tuas leis, desde as vergastadas dos professores até aos tormentos dos mártires, com as tuas leis, que podem dar-nos a beber salutíferas amarguras, que nos fazem voltar para ti da suavidade pestífera pela qual nos afastamos de ti. Súplica a Deus. Capítulo 15. 24. Atende, Senhor, a minha súplica, não desfaleça a minha alma sob a tua disciplina, nem desfaleça eu na confissão das tuas misericórdias, pelas quais me tiraste de todos os meus maus caminhos, para que te tornes para mim mais doce que todas as seduções que eu seguia, e te ame com todas as minhas forças e me agarre a tua mão com todas as fibras do meu coração, e tu me livres de toda a tentação ao fim. Tu, Senhor, és meu Rei e meu Deus, ao teu serviço estejo o que de útil aprendi em criança, ao teu serviço que falo, e escrevo, leio, e conto, já que embora eu aprendesse futilidades, tu me davas o saber, e nessas futilidades perdoaste-me os pecados dos meus deleites. Com elas aprendi muitas palavras úteis, mas também se podem aprender coisas não fúteis, e esse é o caminho seguro por onde as crianças deviam caminhar. Condenação do modo como se ensina a juventude. Capítulo 16. 25. Mas ai de ti, torrente dos hábitos humanos, quem te resistirá? Durante quanto tempo ainda não secarás? Até quando arrastarás os filhos de Eva para este grande e temeroso mar, que com dificuldade atravessam os que tiverem embarcado no lenho da cruz? Não li eu em ti que Júpiter troveja e comete adultério? E por certo não podia fazer estas duas coisas, mas fez, se com que a imitação de um adultério verdadeiro tivesse justificação mediante um trovão falso que fez o papel de alcoviteiro. Mas quem, de entre os mestres vestidos de capa, ouve, sem se irritar, um homem do mesmo ofício proclamando, e dizendo, fingia Homero estas coisas e transpunha para os deuses coisas humanas. Mas eu preferia que tivesse trasladado para nós as coisas divinas. Contudo, com mais verdade se diz que, de facto, fingia tais coisas, mas atribuindo coisas divinas a homens maus, para que as más ações não parecessem más e para que todo aquele que as praticasse parecesse imitar, não homens perdidos, mas deuses celestiais. E no entanto, ó torrente infernal, em ti são lançados os filhos dos homens com o preço que pagam para aprender tais coisas, e tem-se por grande acontecimento fazê-lo publicamente no foro, ao abrigo das leis que estabelecem salários além do pagamento que recebem, e tu beites nas pedras do teu leito, e as fazes suar, dizendo, aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência, extremamente necessária para persuadir de alguma coisa, e expor o pensamento. Sendo assim, não conheceríamos as palavras chuva, dourado, regaço, embuste,
abóbada celeste e outras palavras que se encontram escritas numa obra de Terêncio. Se ele não apresentasse nesse lugar um rapaz perverso que se propunha a si mesmo Júpiter como um modelo de estupro, ao olhar um quadro pintado na parede, onde estava representado como Júpiter, segundo dizem, certo dia, mandou para o regaço de Dana uma chuva dourada que tornou um embuste para essa mulher. E vê como ele se excita à luxúria, como que levado pelo celeste magistério, mas que Deus, diz ele, é ele quem faz ressoar a abóbada celeste com um enorme estrondo. E eu, um pobre mortal, não poderia fazer o mesmo? Eu, na verdade, o fiz e de bom grado. De modo nenhum é por esta torpeza que mais facilmente se aprendem essas palavras, mas é por estas palavras que mais ousadamente se põe em prática essa torpeza. Não acuso as palavras enquanto vasos eleitos e preciosos, mas o vinho do erro, que neles nos davam a beber os ébrios doutores, e se não bebêssemos, éramos açoitados, e não nos era lícito apelar para um juiz que estivesse sóbrio. E todavia, eu, meu Deus, em cuja presença já está em segurança minha recordação, de bom grado aprendi essas coisas e infeliz, deleitava-me nelas, e por isso, me chamavam rapaz de boa esperança.